Boa noite, gente. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela presença de todos. Meu Motumbá, os meus mais velhos, meu Motumbá, os meus mais novos. Analise, beijos, querida. Gente, tô adorando, viu? Tô adorando. Aline, minha amiga, boa noite. Muito obrigada pela presença de todos. Espero que vocês estejam gostando. Eu disse que ela era maravilhosa, não menti. E vou convidá-la novamente aqui. Antes de convidá-la, deixa eu só fazer um agradecimento aqui rapidinho, só para poder coisa. Gente, eu baixei o IGVT do Instagram, porque eu tô salvando todas as lives. E é a primeira vez, né, que eu baixei isso aí para uma indicação de uma amiga. Só que eu não sei se eu salvei a live anterior, porque apareceu uma mensagem nova aqui, o qual eu não estava muito acostumada, então eu não sei. Bom, enfim, vamos rezar que sim, né? Porque eu não quero perder esse material. Eu quero agradecer a minha mãe, a mãe Márcia de Oxum, tá? Por sempre me apoiar, enfim, pelas trocas, pelas conversas, o diálogo, as instruções, tudo mais. Quero dizer que todas as lives estão sendo salvas no canal do YouTube dela, Mãe Márcia de Oxum Oficial. Então, quem quiser assistir todos os bate-papos, né, que já aconteceu, entre lá, Mãe Márcia de Oxum Oficial, tá? E todos que vão vir acontecer. Esse bate-papo de hoje também vai estar disponível lá. Quero agradecer a Andrew César, que é o que está fazendo a arte, né, dos cards. Quero dizer que a gente está puxando a campanha Matrizes que Fazem por Todos. Quem quiser conhecer o nosso trabalho, tá no Facebook, Matrizes que Fazem por Todos. Quem puder ajudar também a nossa campanha. A gente está arrecadando alimentos, kit de higiene, para ajudar a comunidade no entorno do terreiro e a própria comunidade do terreiro, claro. Ao querido Marcelo Fritz, do ICAPRA, que está ajudando a divulgação. Ao Cosme Félix de São Paulo, que é o dono da Tribuna Afro-Brasileira, é o jornal mais antigo de São Paulo, e a África na Mente também tá apoiando também o nosso bate-papo, tá bom? Vou chamar a Janda aqui para poder a gente continuar nosso bate-papo. Mais uma vez, meu boa noite, muito obrigada. Janda, dá um oi aí para mim que eu não estou te vendo aqui, para você voltar e a gente continuar nosso papo aqui que tá muito bom, de verdade. Muito obrigada pelo carinho. Tem muita gente que tá aqui hoje, que tá seguindo todas as lives e com certeza cada live tem assim absorvido muitas coisas boas, de verdade. Ela já me deu um oi aqui. Chega pra cá. Ela já vai dar um oi aqui pra gente, pra gente continuar nosso papo. Voltamos. Olha, Voltamos. eu passei o IGVT que uma pessoa me indicou para fazer. Na hora que acabou a live, apareceu um outro tipo de mensagem. Então, eu não sei se eu consegui salvar. Mas, enfim, vamos que depois eu vejo isso. Janda, Oi. eu queria perguntar para você, como uma pessoa politizada, né? Sim. No seu olhar, qual a importância que você acha dos terreiros em gerais, né? Ter o diálogo político. Não ser o próprio político, não as lideranças ser o próprio político, mas a base, né? Os filhos, de ser pessoas politizadas, de conversar literalmente com a política, para tentar construir políticas públicas para o nosso povo. O que você acha, até onde você acha importante, fundamental esse diálogo entre os líderes religiosos, ou né, a casa em si, e a política? Fala pra gente o seu olhar sobre isso. Então, Bomi, os espaços de terreiro sempre foram espaços políticos, sempre foram espaços de discutir política em suas vertentes totais, não partidárias, sociais, mas esses foram os terreiros de Candomblé, sempre foram os espaços dessa construção política. E a gente precisa entender que na política partidária que está aí, a gente não tem representantes de pessoas de Candomblé, a gente não tem uma bancada religiosa, como existe uma bancada evangélica. Então, portanto, qualquer políticas públicas que a gente pense né, que são necessárias para as comunidades de matriz africana, para a sua manutenção e a sua continuidade, haja vista de todas
que os terreiros de candomblé já passaram de ser derrubado, de ser parado, de ser várias violências de pai de santo e mãe de santo ser assassinada por espaços, pelas milícias. Então, se a gente não pensa politicamente, e aí eu tenho dito a gente, durante muitos anos, a gente já acreditou que a gente não precisa fazer a política partidária. E a gente está onde está. A gente não consegue implementar políticas públicas porque as políticas públicas precisam de quórum. As políticas públicas precisam de seus representantes, de parlamentares que sejam, que tenham empatia, que tenham sensibilidade às políticas que são apontadas para os terreiros de candomblé. Não só para os terreiros de candomblé, mas para a sua manutenção e para que os terreiros e as pessoas de terreiro tenham condições de manter o seu espaço como qualquer igreja. Então, se a gente não tem esses representantes, a gente vai ficar, como sempre, esbarrando nas... Sempre dependendo de políticos amigos que... não, eu não sou de candomblé, mas eu sou simpatizante. Eu não sou de candomblé, mas não, a gente não precisa mais de simpatizante, que tenham simpatizante, mas a gente quer também representatividade. A gente precisa de representatividade dentro dos espaços políticos, dentro dos partidos. Como a gente não tem um partido nosso, né, que fosse falar nossa língua, a gente sabe que hoje nenhum partido talvez fosse representar a gente diante de tudo, porque os partidos são constituições elitistas de brancos, né, de homens e mulheres brancas. Então, portanto, muitos deles não vão querer a nossa presença lá, né, e isso eu não tenho medo de falar, porque isso é real, é verdadeiro, mas a gente precisa, assim, que eles tenham empatia e nos convide, como é que se diz? Nos veja como possibilidade também. Não só eles, mas nós. Então, quando as pessoas de candomblé são chamadas, que eu sempre digo que há um chamado, né? Eu, aqui em Salvador, eu estou como pré-candidata a vereadora. Foi um chamado. Não quis ser candidata, mas houve um chamado, tanto das pessoas de terreiro de candomblé, né, que me conhecem, os amigos de outros terreiros, de vários terreiros com os quais eu sou amiga, tem algum tipo de relação, e também para as comunidades às quais eu trabalho, né? É importante que se diga que eu não tenho um trabalho que veio da agora, que a Jana apareceu do nada porque não é isso. Eu tenho um trabalho desde os 13 anos de idade nas minhas comunidades, Cosme de Faria, Engevalho de Federação, Sussuarana, Engevalho de Federação, Engevalho de Brota. Então, há um caminho, Gamboa de Baixo, há um caminho trabalhado aí. Então, e quando as pessoas veem, Jana, mas eu acho que você você tem que ir. Eu digo, gente, a gente não pode ir sozinho. E as pessoas de Candomblé precisam entender que não é só Janda, mas tem que ter outras pessoas de Candomblé. Temos que ter uma bancada em São Paulo, temos que ter uma bancada no Rio de Janeiro, temos que ter bancada em Belo Horizonte, em todos os estados, a gente precisa ter pessoas representantes dos terreiros. Porque se não tiver, nossas políticas vão ser sempre esbarradas, porque vai ter sempre uma outra política pública oferecida, a qual a nossa vai ser sempre menor. Então, e quando a gente tem hoje, aqui falando de Salvador, a gente tem 2 representantes aqui em Salvador que são mais direcionados, que é Marta Rodrigues, que é a vereadora, hoje a deputada Olívia Santana, deputada estadual, e Silvio Humberto. Ou seja, numa cidade como Salvador, que tem 82% de negras e negras, ter 3 pessoas, né, que não são Marta de Candomblé. Silvio, eu não sei se é de Candomblé, mas que é pouco, mesmo que ele seja. Muito pouco. Absurdamente pouco. A gente precisa de representatividade, né? Representatividade importa para as crianças, importa para a juventude, importa para o mundo. Se eles não querem que a gente esteja lá, a gente precisa estar. E para a gente estar, é preciso que as pessoas de Candomblé entendam isso. Entenda que pessoa de Candomblé não pode votar como um inominável presidente. É uma afronta à nossa tradição. As pessoas de Candomblé não podem votar nas pessoas que são de igreja emergente, porque isso daí destoa. Eles vão estar sempre votando contra a gente. E aí surgem obras faraônicas que destroem nossos templos, surgem... Certíssimo.
candidatos e candidatas que querendo que impor, que destruir nossa tradição, tirando árvores centenárias tradicionais, tirando os rios, não existem mais rios, as fontes não existem mais, são cortadas, até impedir que a gente faça nossas cerimônias com animais, né? Num país que Sim. todo mundo come animal, do boi ao passarinho, aí surgem os políticos que implementam leis contra a gente. Então, se a gente não tiver nossa bancada, que é para esbarrar também, discutir e impor as nossas demandas, a gente não vai ter. Então, eu acho que é pertinente, acho que é possível, acho que já passou da hora de a gente ter nossa bancada em todos os estados. A gente precisa ter coragem para fazer isso. E Olha, aí, Jane, discutir que seja Babalorixá, ou Yalorixá, Eked, Ogã, eu acho que precisa ter a gente lá dentro, né? E que as pessoas entendam isso. Para além de qualquer rixa, para além de qualquer claro. a gente precisa ter nossa representatividade lá dentro. Janda, Então, olha, eu queria te dizer que toda essa fala sua política extremamente me contempla. De uns anos para cá, né? Não de criança, mas de adolescente para cá, eu venho acompanhando toda essa caminhada, entendendo como é que funciona, né? A máquina, como funciona essa política no nosso país, né? E entendendo a política, eu entendo como que a gente chegou aqui até hoje. E muito me surpreende conhecer grupos de movimentos separados, individuais, mas que no fritar dos ovos todos terminam lutando pelo mesmo motivo, porém, ainda há uma resistência enorme de falar de política com esses grupos. Eles ainda não compreenderam que sem a política não vai passar de reuniões, de encontros entre eles. Por quê? Porque se a gente de fato não termos representantes que no mínimo nos respeite, né, lá em cima, a gente vai sempre encontrar empecilhos. A gente sempre vai receber migalhas. Então, a gente não tem que pedir favores, a gente está pedindo apenas o que é nosso por direito. Eu puxei essa conversa, né? Você é uma pessoa que está pré-candidata, eu também já sabia de Salvador. Primeiro porque eu evito de direcionar nesse bate-papo política. Porém, acho extremamente importante você sendo uma baiana, uma mulher, uma negra, enfim, por todos os motivos, e eu sabia que você ia se expressar muitíssimo bem, porque as suas palavras, no meu ver, não é uma campanha individual, mas é um esclarecimento, né, da importância que temos que nos alertar, bem isso aí, já está mais do que na hora de a gente entender que a gente precisa sim, de fato, ocupar esses espaços. Porque enquanto a gente está preocupado se o irmãozinho vai achar legal, a gente, né, fazer parte da política, essas rixas eternas por motivos muito baixos, né, a gente continua sendo massacrado pela essa máquina. Porque muito me assustou, nem um mês atrás, coisa de 3 semanas atrás, eu recebi no meu WhatsApp um vídeo de um baiano evangélico, onde ele estava fazendo um movimento, puxando baixo-assinado para tirar os orixás demonizados do DIC. Então, ele só vai conseguir isso através da política. Ele não vai conseguir isso através de uma fala, de um diálogo. E sabe, e vou te dizer mais, a gente corre risco sim disso acontecer. Sabe por quê? Porque o nosso próprio povo votou nos evangélicos que estão lá em cima. Né? Alguns por migalhas, infelizmente, essa é a realidade, porque acha que o voto dele não causou tudo isso que a gente está passando na pele, mas causou sim. Né? Porque um voto não causa isso, mas um voto meu, um voto seu, do fulaninho, todos nós juntos faz o que acontece. Hoje a gente está sofrendo uma repressão muito declarada, um desmonte pesado em cima de tudo isso que a gente demorou muito tempo a se construir, porque a gente está, porque quem está predominando hoje no poder é a bancada evangélica, né? Então qualquer coisa que qualquer um de nós tente aprovar, a gente vai se deparar com eles, com a maioria, e que vai vetar qualquer construção para o nosso povo. E só tem um jeito de resolver isso, de a gente, de fato, se conscientizar e ir à luta e se inscrever, sim, na política para construir, né, coisas, políticas públicas, de fato, para o nosso povo. Porque senão a gente vai continuar sendo massacrado. Então, ano passado,
esbarrou, Pode falar. ano passado a gente fez um ato aqui contra a PL, se não me engano, 541, que proibia o uso, né? As cerimônias com os animais. Então, assim, isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo na cidade, Muito, eu onde, acompanhei, eu acompanhei. num país onde o político usa sapato de couro. Usa sapato de Mas isso couro. é um ato o quê? É um preconceito religioso. Isso é declarado. Isso não tem nada a ver com o fato de você matar ou não um animal. Então, a gente precisa ter muito cuidado com as pessoas que chegam com um discurso bonitinho, que gosta de animais, que está cuidando dos animais, e a gente não atende para a perversidade que está por trás disso, né? Então, eu sempre tenho dito que as pessoas de Candomblé precisam ter esse olhar, né? Precisa deixar que o orixá, né? Precisa deixar que o Vodum, o Inquice, dê sentido, dê entendimento a ele, para além das convicções, porque senão fica difícil, né? Fica muito difícil. A gente se permitir, e que o povo baiano é um povo muito alegre, um povo que é muito dado, então a gente beira a inocência, né, de acreditar no que o outro diz. Então a gente precisa ter esse cuidado, principalmente as pessoas de Candomblé. De Candomblé entra muitas pessoas, né? Entram Isso. pessoas de todas quanto é raça, negro, branco e tal. Então a gente precisa ter cuidado que uma coisa são coisas são você quer, os brancos que são amigos vão entender isso e vão apoiar a gente. Então, vou descer do pedestal dele e vou dizer, não, agora é hora também de botar meus irmãos e minhas irmãs de Candomblé lá, né? Tá Não, certíssimo. não se coloque, não, apoie uma negra, apoie um negro, né? A estar também nos espaços políticos, porque a gente precisa ter representatividade. Mesmo sendo de Candomblé, brancos precisa pensar nisso. Então, a Sim. gente... Não, a gente sempre diz assim, a gente não quer guerra com ninguém, a gente tem muitos amigos que são brancos, e a gente é um povo afeto à empatia e ao afeto. Agora precisa também que alguns brancos se toquem e se liguem, e não queira só que a gente seja amiguinha dele e que patrocine isso. Eles precisam Sim. patrocinar também as nossas entradas. Né? Tem uma... Nosso projeto não é um projeto individual, é um projeto coletivo, é um projeto de uma nação. Então, eu preciso que as pessoas também apoiem isso. Né? Com certeza. Tem uma... A prática é outra. Sim. Tem uma moça, acho que é Raila, eu não entendi direito, mas ela disse que por esse motivo, né, infelizmente, de pessoas que ainda pensam dessa forma, que tá aí o presidente que tá, né, e que temos mesmo, ela falou uma coisa muito certa, que eu concordo com ela, ela disse que temos que cada vez mais ocupar esses espaços públicos, uma vez que aprendemos no Candomblé a não ter preconceito. Porque uma pessoa de Candomblé, se tiver um amigo que vai casar na igreja e nos convidar, a gente vai, e a gente não vai para lá com um olhar para já chegar lá discriminando aquele templo, ou desrespeitando aquele templo, não é isso? A gente não sai de lá jogando sal grosso, se benzendo de que a gente saiu de lá endemonizado. A gente vai em respeito àquela pessoa que nos convidou, respeita o tempo, respeita aquela situação e retornamos para nossa casa. Diferente de quando muitos, né, vão a um templo religioso e saem de lá se benzendo, enfim, cheio de não me toque, digamos assim, né, pelo resquício do preconceito. Eu queria agradecer também. Passou por aqui pessoas do Acre, que foram se identificando, Itália, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Norte. Muita gente legal, o pessoal que deixou um oi aí, foi deixar um abraço, enfim, dizendo muitas coisas boas. Tem muita gente aqui bastante, se introduzindo bastante com a sua fala, achando assim, sua fala extremamente rica, que eu particularmente estou amando. Enfim, tá com bastante carinho aqui com a nossa conversa, porque é difícil você manter um diálogo, né? A gente já passou de 1 hora e o pessoal tá aqui firme e forte com a gente acompanhando nesse diálogo. Bom, esse ainda não é o nosso bate-papo, né? Eu quis explorar um pouco você nesse olhar, porque eu sabia que você tinha muita coisa a dizer, muitas coisas boas a deixar registrado aqui, e eu não queria perder isso. Janda, fala para mim qual é o seu olhar sobre a religião de matrizes africana. O meu olhar, durante muito tempo, eu tive em um outro lugar, que não nesse lugar que eu estou hoje. Como é que é de confirmada, como é que se diz?
fui contemplada por esse Vodun, né? De ter a honra de ser mãe dele. Mas durante muito tempo, eu gosto de falar isso, eu estive em outro lugar e via as religiões de matriz africana com outro olhar. Um olhar do preconceito, um olhar de quem não conhece, né? Então, depois que eu passei a conhecer, participar desse lugar, né? Estar nesse lugar, como EQED, e antes de ser EQED como a Bian, né? Eu comecei a vivenciar o candomblé e as pessoas do candomblé. Então, o terreiro de candomblé é um terreiro, é um espaço com tradições, sim, né? Que a gente tem humanidade, então, por vezes, a gente vai ter nossas contradições, mas é um lugar de afeto, é um lugar de acolhimento, é o espaço de terreiro de candomblé, a religião em si, é uma religião que ela não diz a você como você tem que ser. Você chega e você é acolhido. Então, eu sou de candomblé, não tenho como negar de sou preta, então quando eu cheguei dentro do terreiro de Candomblé, eu tinha muito medo, porque eu estava também, né? Medo que eu sou lésbica, então eu tinha medo de como as pessoas iam me ver dentro do terreiro de Candomblé. E quando eu lembro que eu falei, foi antes da escolha de minha avó do Nó, então eu conversei com o Babesse, que é minha nogremo, né? Aí foi eu e a Aga Marcos, olha, ele veio, depois eu vou conversar com a senhora, porque eu tenho vindo aqui, mas a gente estava falando com a senhora. Ela, o que foi, Janda? Eu falei, não, porque eu sou lésbica, né? Eu tenho uma companheira. Ela disse, o que tem a ver com isso? Candomblé não é mais não, minha filha. Candomblé não tem nada a ver com sua vida, não, Janda. E eu falei com ela porque eu achava que, né, antes achava que podia ser qualquer pessoa. Então, como ela era uma das mais, a gente foi conversar com ela. E depois, quando saiu o jogo, que foi na Doji, e aí na Doji já me conhecia, antes já era amiga, né? Antes disso. E nada, então eu sempre me vi, continuei sendo a Janda, eu não precisei me esconder, né? Diferente de outras religiões. Então, dentro do Candomblé, e não só do meu terreiro, né? Mas os outros terreiros aos quais eu sou madrinha de algumas pessoas, eu sou amiga de várias mães de santo, graças a Deus, graças a Xangô. Eu tenho esse relacionamento com várias pessoas, adoro várias pessoas aqui, eu quero um beijo. Mãe Val, como dele, Doté Hamilton, que é de lá do Vodunzô, Mãe Jaciara do Abaçá, e a Márcia que está aqui. Então, tenho várias Iás e Babalorixás, Ducho, várias pessoas, Álvaro, a galera da Casa Branca, Zé Bom da Casa Branca, Zé Kedicinha, maravilhosa, que na minha confirmação ela também me acompanhou, me levou, né, até o Vodum me sentar. Então, seja de candomblé, o meu olhar para o candomblé é um espaço que a gente precisa cuidar. A gente precisa ter cuidado, porque o espaço de candomblé não é um lugar, não é sua casa. Então, o espaço de candomblé é um lugar sagrado. Então, a gente tem que ter cuidado como a gente chega, como a gente se porta, como a gente trata daquele lugar. Né? Então, eu sempre digo aos evoludantes assim, quando eu chego, por vezes, eu estou na rua, que eu passava no Bogum, eu tivesse de bermuda, eu não entrava, ficava no mureta. E aí pedia alguma das meninas para ir pegar uma saia para entrar, porque ali na minha casa. Então, ali eu devo reverência a todo aquilo que tem ali, toda aquela energia que tem ali. Então, as meninas lá, que eu chamo Zé, quer dizer, a senhora, quando tiver mais velha, minha velha, a senhora vai ficar insuportável. Porque eu tenho essa coisa do rumbê. Eu sempre digo, gente, você tem rumbê. Então, se eu vou na sua casa, se eu for tem que respeitar. Se eu for na sua casa, se eu for no terreiro, eu não consigo hoje, enquanto é quer, depois que eu me confirmei, e antes de me confirmar, entrar em nenhum espaço sagrado de calça ou de bermuda. Né? Tá certo. Eu entendo como eu sou uma EQED, sou também, tenho uma função dentro do terreiro de candomblé, eu não posso me importar com eu bem queira. Então, o espaço de candomblé é esse espaço que a gente precisa cuidar. É um espaço que tem também várias pessoas, lida com várias pessoas, tem várias situações de família, como a gente tem na nossa família consanguínea, a gente tem no espaço de candomblé. Mas o espaço de candomblé é um lugar que precisa ter esse cuidado, ter esse olhar, principalmente os abiães, não precisa ter pressa, né? Eu digo que tudo tem uma hora e o tempo é sagrado. Então, o tempo é o Senhor de dar sabedoria, ele vai saber lhe conduzir, se vai ser quieto, se vai ser orgânico, se vai ser abiã. Então, quando as pessoas me perguntavam, você quer ser o quê? Eu digo, eu vou ser o que ele quiser. Eu não sei o que, eu nem sabia o que era ser quieto, eu não sabia o que era
Eu dizia, eu acho que rodar de santo é melhor, porque rodar de santo a gente não vê as cordas, já passou tudo, né? Então, quando eu fui suspensa para mim, foi uma surpresa, porque eu não entendi ainda o que era ser CAD, o que é ter, né? Já nascer de sapato alto, né? Já nascer de sapato alto e ter contas mais grossinhas do que as outras pessoas. Então, Candomblé é tudo isso. É um espaço familiar que você tem que cuidar. Um espaço familiar, mas também sagrado, que você deve obediência às mais velhas, você deve de obediência a uma tradição que existe dentro do seu coelho, do seu axé, do seu ilê. Você tem que seguir a tradição e o rumbê daquela casa, né? Então, claro que cada casa tem seu jeito, sua... Então, da minha casa, eu acho de um jeito. Na casa dos outros, eu fico esperando que as pessoas me convidem, me levem. Eu ouvi uma mãe de santo falar assim, eu gosto de Cá de Jandira porque ela não é entrona. E eu fico, cara, entrona. Então, assim, as pessoas, quando eu estou dentro do candomblé, mesmo tendo esse espaço de pessoas amigas, quando as pessoas me chamam, quer de pegar ali, eu penso duas vezes, assim, como é que eu vou? Como é que eu vou chegar ali naquela... Então, a gente precisa ter, né? A gente não tem que ter pressa, a gente tem que ter cuidado com a tradição, cuidado com o rumbé e cuidado com tudo que envolve, cuidado com as mais velhas, cuidado com as crianças, cuidado com seus iguais, cuidado com seus irmãos e irmãs, cuidado com as vodunças. O espaço de candomblé, eu acho que é uma grande casa, só que é uma grande casa sagrada, né? E ali você vai encontrar tudo que tem na família. Todos os amores, todos os afetos, todas as contradições. Axé. É o meu lugar. Eu não me vejo hoje sendo em outro lugar. Com toda a contradição, com tudo que existe, eu sou do Bogum e sou de Candomblé e não tenho como seguir outra religião nem outra casa. Eu sou Axé. feita daí, da água, Axé. nasci da água e vou. Axé. Eked, qual é a sua referência ou quais são suas referências religiosas e o porquê? Ai, então, eu tenho várias referências religiosas, né? Tenho do meu coelho, da minha casa, né? As pessoas mais velhas da minha casa, principalmente as pessoas mais velhas. Eu digo principalmente as pessoas mais velhas que minha mãe de santo não é tão, eu digo que ela não é tão velha, mas tem pessoas mais velhas em minha casa, tem pessoas mais novas que eu, que são minhas referências, né? Eu gosto muito do jeito de algumas mulheres, né? E a postura de alguns ogães e algumas vodunças, né? E aí eu vou falar de várias casas. Referência como é Ked, eu tenho uma referência muito grande, que é a Ked Sônia, que é uma Ked Sônia e a Ked Yara, que são minhas referências dentro do meu terreiro, que são minhas mais velhas, minhas duas mais velhas, a que me ensinou, a que me conduziu, né? Que fez toda coisa comigo. Como eu estou falando, como é Ked? Tem a Kedicinha, que é maravilhosa, Kedicinha também participou de minha obrigação, então Kedicinha como dela? A outra Ked da Casa Branca também. Tem Ked Jamile, que é do Tanuri Jussara, Ked Zene, Ked Kênia, Ked Regina, Ked Lucimar. Eu acho que eu não vou falar nome, porque se eu falar, vou arriscar aqui. Vai arriscar alguém ficar triste. Que é uma mulher que é temente a orixá, assim, a pessoa... Então, tem várias mulheres. E de Ebomes e de alorixás eu gostava muito da postura de Mãe Estela, né? Ela, Sim. enquanto uma mulher religiosa, né? Mãe Tatá, né? Tive a felicidade de conhecer todas. Minha Nadogia, apesar de ela ser bruta, né? Mas ela é bruta, mas é uma mulher de Omolu, então ela tem um jeito bruto, tem um jeito... Basta você ter um jeito com ela. A Deré de Agangatoli, Doré Odesse. Nogrimo, que é Badesse, né? Que é minha Nogrimo. Tem Moival, tem Lucinha, que é uma cota do Tanuri. Tem várias pessoas. Tem Jaciara Ribeiro, que é minha amiga. Um beijo para a mãe Jaciara, que é uma referência também, mulher que, inclusive, passou por todas as violências raciais, né, do Estado e da igreja contra a Mangilda, e hoje Mãe Jaciara tem um legado aí no combate à intolerância religiosa também muito Sim, forte. sim. Então, tem várias pessoas. E aí tem as Equedes mais novas, né? As Abiãs. Tem alguns algães que eu
Se eu for falar dos órgãos que eu tenho, que eu digo, poxa, esse órgão aqui, eu queria que eu não vou dizer nome para não ter ciúmes, mas tem várias pessoas aí. Eu imagino. Janda, o Júlio que está nos assistindo. Só, meu irmão, minha referência também, eu não posso citar Marcos Alessandro Malci, que é meu irmão, o qual me levou para o Bogum. Se hoje eu sou aquele do Bogum, eu agradeço muito ao meu irmão. Então, meu irmão, Axé. Ogan, que ele também é da família dos Caviola. Ave Maria, não podia deixar de citá-lo, né? Não. É, Beth o Lima, do Gitolu, a postura de Beth. Então, várias pessoas. São muitas, né? Mas eu tenho certeza que essas pessoas todas sabem do carinho, respeito, né, que a senhora tem com elas. E tem muita gente aqui falando também que a senhora com certeza também é o exemplo. Tá aqui todo mundo dizendo aqui, mas ela também é um exemplo. E, gente, eu não sei se eu tô falando bem. A Rail, Dudu, ela Raí, tá interagindo bastante aqui. E aí, eu acho que a Leila também disse uma coisa muito legal, que a nova geração, né, ela tem que se preocupar de fato, né, com o legado que está ficando para a gente, né? É muito importante a gente abrir esses diálogos, expandir esse diálogo, não só se restringir, né, mas se expandir com pessoas que têm em comum o respeito, o amor pela religião de matriz africana. Mirela, ela tá botando aqui. O respeito pelos povos tradicionais, porque se esse for o pensamento em comum, né, de todas essa diversidade, vale a gente unir força, eu digo até em nível de Brasil, para que a gente lute para preservação, para salvaguardar toda essa tradição, toda essa diversidade, né? Então, tudo que a gente junta, né, que a gente passa esse ajô, a gente tem muito mais força do que grupos individuais, né? Então, o intuito é a gente nos unirmos, criarmos força, potência e todo mundo ter uma única fala nesse sentido. que É, a raiz é a mesma, né? Fincada. Quando a gente finca essa raiz, a raiz é da energia dos orixás. E as energias, por sim, mais que estejam de diferente, a energia é a mesma. Então, que a gente sim. haja como raiz ancestral mesmo e que a gente possa viver isso na unidade. O Júlio deixou uma pergunta aqui para você, que é perguntando se no Bogum homem incorpora vodum. Incorpora, mas não se inicia. Ele pode chegar lá, ele pode comparar, a gente vai cuidar do vodum dele e se for de fora, a gente vai vestir o vodum se tiver iniciado. Mas no vodum não se inicia, ele pode até fazer a obrigação, mas ele não se inicia na tradição da gente lá não. Homem não. Então No é vodum, igual, ele não se inicia como se a gente falasse a doxo. Não existe homens iniciados a doxo no Vodum. É isso? isso, já tem homens que fazem a obrigação, fizeram a Sim. obrigação. Eles estão lá, mas ele não participa, ele não nasce da raiz de lá do Jeje. Ele não é iniciado com todos os preceitos que a gente faz com as voduns. Então os homens Religião, só são confirmados para Ogã. isso. Nem isso. Confirmado para alguém e eles podem ser desse jeito aí, pode fazer obrigação, mas nascer lá não. Nem nasce e nem sentam na cadeira como uma Babalorixá. tradição, isso, é uma tradição matriarcal. Sim, a Casa Branca também é assim, né? Não inicia homens, né? É, Bom, tá respondida a sua pergunta, Júlio. Rushi tá aí, passou também por aí, não sei se ele ainda tá. Boa noite para todos, obrigada pelo carinho. Meu Botumbá novamente, para os meus mais velhos e meus mais novos. Isso eu tô referenciando porque o pessoal tá aqui interagindo, né? Para eles não acharem que a gente não tá dando atenção. Bom, vamos para a próxima pergunta. O que você acha de mais belo da nossa cultura? o que eu acho de mais belo, as mulheres velhas. As mulheres velhas vestidas de. Eu acho tão bonito, eu fico tão emocionada quando eu vejo uma mulher velha, preta, vestida, já com sua roupa, com suas indumentárias, com seus símbolos sagrados, e elas sentadas, elas são muito potentes, então me chama muito a atenção esse legado, essa presença dessas mulheres. E quanto mais velha, melhor. Eu gosto de ver as mulheres
fazendo roda e ela só com olhar, ela direcionando todo mundo. Eu gosto disso. Lindo, lindo. Ô, Janda, sua fala é linda. Eu amei essa sua beleza cultural, porque a nossa religião, ela não se limita somente à religião, né? É o quanto povos tradicionais, a gente resguarda toda uma cultura, toda uma tradição e a parte religiosa. Então, a gente é muito além de religião. E você falou uma coisa muito fantástica, o qual também, assim, me emociona e que eu gosto muito particularmente, é esse amor pelos idosos, essa referência que o candomblé traz, né, para os jovens e idosos, porque isso salvaguarda o respeito para além do portão do terreiro. Por quê? Porque dentro dos terreiros a gente ensina a tomar benção aos mais velhos, a gente ensina a se reverenciar aos mais velhos, a gente ensina a fazer uma massagem, a ter zelo, a ter carinho e pedir muito que esses mais velhos tenham longevidade com vida e saúde, porque a gente entende e compreende que eles são os guardiões de todos os saberes. E que quanto mais a gente tiver a honra de participar, de estar perto desses mais velhos, né, desses abais, mais eles vão poder nos ensinar. Porque se a gente não tiver esse carinho, eles se vão com toda aquela sabedoria, e aí vai chegar em algum momento que a gente vai virar uma única nação com o restinho de cada que sobrar. Então, os mais velhos, eles são extremamente importantes dentro das casas tradicionais. Ensina isso do portão para fora, né? Porque antigamente era muito comum você falar. Em Salvador, acho que ainda é comum dizer, bença meu pai, bença minha tia, mas no Rio, em São Paulo, nessas cidades, se perderam muito isso. E a gente não se perde quando a gente é do candomblé. Então, eu acho isso fantástico. E também o que me fascina, quando você falou uma expressão é muito legal, uma expressão não, você teve uma fala muito legal quando você disse, eu acho lindo quando eu vejo aquelas mulheres negras, com todos os seus parimentos e tudo mais, elas transmitem. Sabe a impressão que eu tenho? Porque a gente ainda tem uma idade, eu acho que você deve beirar mais ou menos a minha idade física, de que a gente ainda viu mulheres que elas ainda são resultados de uma era muito sofrida, né? Porque eu tiro pelo Cantuá. O Cantuá eu peguei grandes ebomes que infelizmente já faleceu, mas eram ainda ebomes do tempo de uma menininha, porque uma menininha tinha um olhar muito sábio de iniciar muitas crianças. Então essas crianças de uma menininha ajudou ela, ajudou a finada mãe Cleusa e ajuda hoje a mãe Carmen, porque ainda tem gerações de uma menininha, né? E elas trazem na expressão, em cada ruga dela, toda essa história. E eu acho que elas devem olhar o candomblé de hoje, né? E ver toda a riqueza dos axés, né? Porque você vê, eu não posso falar das outras casas, mas se tratando do Cantuá, o chão era embostado, não tinha piso, não tinha nada, né? Então eles embostavam o chão para ficar lisinho. Então, e essa mesma memória, elas estão vivas até hoje. Então imagina elas olharem, né? Poxa, o terreiro todo de piso, de azulejo, né? A fartura da festa de Oxóssi, desce a churrascaria. Então, no tempo onde elas tinham que fazer vaquinha, né? Trazer tudo aquilo para fazer a tradição dela, as festas dela. Então, isso é fantástico, né? Ver toda essa E, trajetória. e quando você fala isso aí, Aretusa, me remete também a lembrança de que essas mulheres, eu sempre digo, essas mulheres de candomblé, as mulheres velhas de candomblé, essas senhoras de candomblé, elas são rainhas dentro do espaço de candomblé. Coisa que Isso, elas não são fora dali, né? Fora isso. dali, a sociedade maltrata, a sociedade violenta, a sociedade impõe vários tipos de violações contra elas. Então, quando elas estão dentro do espaço de candomblé, ali elas estão com poder, ali elas estão... você olha para elas, você vê uma energia, você vê uma potência. E aí eu lembrei também da Runsó, do Terreiro do Bogum. Dezinha, meu amor, a Runsó, que ainda nova de obrigação, ela chegou lá, né? Ia ter alguma obrigação, e ela chegou, e aí a gente acomodou ela no quarto dela, e aí eu perguntei, Runsó, a senhora quer um pouco d'água? Ela, quero sim. Aí eu fui pegar água, quando eu trouxe a água que dei a ela, a benção é Ked, a coisa mais linda. Eu fiquei sem saber o que fazer. A benção é Como Ked. assim? Eu falei, como é que... Eu falei, meu pai benção, a benção só. Porque é isso, é um rumbé que elas têm. É Ela vai me rumbeiro. ensinando. Ela, uma mulher do Oxum, pediu água, eu levei uma água para ela. Ela me tomou a bênção. A Runsó, quando eu ligo para ela, às vezes que eu ligo para ela me conhece minha voz. Bessequede. É uma coisa tão linda. E a gente, e aí eu falo, mesmo essa geração, e eu aprendi a isso
porque quando eu me confirmei, há alguns anos atrás, eu era bem mais nova, então, ser tida como senhora, como autoridade, como você, como a senhora, todo mundo, as mais velhas me chamam de senhora, os mais novos me chamam de senhora, Mirella, que está aqui hoje, que é minha parceira, é que é a senhora. Então, para mim, minhas amigas, né, que são de Candomblé, é que é a senhora. Então, isso me botou no lugar também de cuidado com essas senhoras que ensinou a gente, que ensina a gente. Então, eu não posso falar de Candomblé sem botar elas no devido lugar, que é o lugar de rainhas, de quase orixá, de quase vodum, porque essa lindeza que elas têm, essa de tomar bênção, né? Mesmo sendo mais nova, a bênção é quede. Então, isso Dar um Sol me marcou muito, e a partir daí eu fui vendo, pegando rumbê, né? Pegando rumbê. Então, eu digo às meninas, vá aprendendo, vá aprendendo. Tem coisas que não precisa ninguém lhe ensinar, mas você vê, você ouve. E Candomblé é isso. Eu sempre digo, Candomblé não é internet. Candomblé é vivência. Você quer isso ser aí. uma boa vodum, se quer ser boa ogã, seja bian primeiro e aprenda, né, com cuidado. Observa, né? Sem ser curioso, sem ser entrão, que as coisas vão chegar para você, né? É verdade. Janda, a gente está em tempos de pandemia, né? Eu queria saber se você está tendo algum tipo de reflexão desse momento que a gente está vivendo. Qual é o seu olhar sobre isso? Então, eu acho que antes dessa pandemia chegar, recebi várias mensagens falando de ICU, dizendo que ICU, que não sei, que ICU ia chegar, que ICU estava mandando dizer, gente, você está acreditando nisso, né? Então, chegaram várias mensagens antes dessa pandemia chegar. Quando a pandemia chega, que aí destrói o mundo, que acomete o mundo, quando chega para a gente, e que a gente precisa desse distanciamento, e que a natureza por si só agradece, os rios, os mares, as árvores, com certeza, os animais agradecem, a gente precisa fazer uma reflexão do quanto esse distanciamento, esse silenciamento é importante para a gente. O quanto a gente precisa ver a gente, o quanto a gente precisa cuidar da gente, para a gente ter sanidade para poder cuidar dos outros. A gente precisa se revisitar, a gente precisa ter um olhar mais profundo para nós mesmas, antes de julgar o outro. Né? Com certeza. Eu te digo que eu aprendi uns 30% nessa pandemia. Aprendi a estar olhando para a minha família, aprendi a escutar as crianças, minha sobrinha que mora comigo, ela sempre disse, titia, por que você não tem tempo nunca? Tudo que eu falo, você diz, peraí, eu tenho que esperar. Ela disse que ela sempre tem que esperar. E aí eu disse, é verdade. Por que as crianças têm que sempre esperar? As crianças não precisam esperar. Né? A gente precisa ter tempo para ver as crianças, ouvir os mais velhos. E aí eu lamentei várias coisas. Eu lamentei todas as vezes que eu chegava na minha casa da minha mãe, corrida, e que ela só queria que eu deixasse o celular de lado e sentasse no colinho dela para fazer uma massagem. Quanto eu disse, meu Deus, se eu pudesse, sabe? Então, eu acho que é o tempo de a gente fazer uma autoavaliação, um autocuidado, a gente precisa se cuidar também, né? Cuidar com o nosso ori, cuidar da nossa espiritualidade, cuidar da nossa sabedoria e cuidar do que está ao nosso redor. Cuidando do que está ao nosso redor. Cuidando da gente, a gente vai ter sabedoria para cuidar do outro. Para dar uma palavra amiga para quem está precisando, para ter um olhar diferenciado. Não julgar, eu digo, a gente não pode julgar você. Se alguém chegar para você e chegar para mim e falar de você, eu não posso tomar aquilo como verdade. Sim. Eu tenho que ouvir o que a pessoa me disse e ouvir também você. Então, nesse tempo, eu aprendi muito isso, né? Eu já fazia isso. Então, tem coisas que eu digo, eu não costumo julgar as pessoas, mas a gente tem uma facilidade de julgar o outro. Né? De julgar o outro pela aparência, de julgar o outro... Então, espera-se que a gente saia uma versão melhor, né, dessa pandemia, né, de ser humano, né, que tenha uma autoanálise. Muito bom. Eu queria agradecer também a Kathleen que está aí dizendo aí que está amando a live. Enfim, todo mundo está interagindo bastante. Estou bastante feliz com tudo, todas as conversas. Que lindo. Os cabelos, que lindo. Bom, a gente teve até um convidado surpresa aqui. Jana, depois de toda essa conversa, enfim, eu acho que a gente teve bastantes assuntos diversos aqui hoje, né? Então, realmente, estou muito feliz. Que bom, Narize, que você está gostando. Beijos.
Annalise é minha dofona, entre aspas, porque o meu irmão é de Ossan, entendeu? Aí eu falo que Ossan, meu pai Ossan é meu dofone. Então, eu já gosto de graça, sem muito sacrifício. Minha É, folha. Um é, beijo, meus beijos. Qual é o candomblé? Obrigada, Júlio, pelo carinho. Qual o candomblé, depois de tudo que a gente falou, qual o candomblé que você deseja? O que você espera que a gente não perca, né? O que que você espera que a gente guarde as sete chaves? Qual o candomblé que você deseja para o dia de amanhã? Eu espero que a gente guarde a sabedoria, eu espero que a gente guarde a sabedoria do tempo, eu espero que a gente guarde o nosso segredo, eu espero que a gente não tenha pressa de divulgar o que não é para ser divulgado, eu espero que a gente tenha empatia com o outro, com outros irmãos e irmãs, eu espero que a gente não julgue a casa do outro, né? Como melhor, como pior, não há candomblé melhor ou pior, há diferenças e nas diferenças a gente se respeita. Eu espero que a gente consiga passar por tudo isso e ainda assim a gente consiga ter Axé. sanidade para receber os voduns, os orixás, os inquis e botar eles no lugar que eles merecem e a gente se colocar enquanto recebedores, enquanto pessoas contempladas por receber essas energias positivas, essas Axé. energias de vida, de fartura, de amor, mas que a gente, sobretudo, a gente tenha paciência e a gente tenha empatia. Empatia com sua casa, empatia com a casa alheia, empatia com nós. Porque se a gente Axé. não tiver empatia e respeito, a gente não vai ter nada. Então, eu ouço muitas pessoas hoje falar em candomblé, candomblé, candomblé. Não existe candomblé sem respeito. Então, Com certeza. antes de você falar de alguém, pense se você gostaria que esse alguém falasse de você. É isso que eu espero pra gente. Muito Enquanto bom. pessoas de candomblé. Muito bom, Janda. Janda, você falou uma coisa aí por umas 3 vezes de maneiras diferentes que eu queria lhe perguntar. A senhora contou EQED, de uma casa tradicional de Salvador, Bahia, né, do Bogum. O Bogum, ele prega, né, ele ensina que é correto a gente explanar, principalmente em redes sociais, enfim, o nosso AO, ele acha, ele não, ele nos ensina ao contrário. O que que o Bogum acha sobre esse olhar, né? Ele ensina a gente guardar os nossos segredos, ou ele acha que isso, na verdade, é indiferente? Então, no Bourbon tem uma tradição, né? A tradição do segredo. Os povos Gê, Marri têm a tradição do segredo de falar pouco, né? De falar pouco e andar e pisar manso. Então, mas eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu cheguei no Bogum, tinha uma outra forma de lidar, né? A gente passava com muito respeito pelo corredor. Então, isso, hoje, a gente precisa reinventar, né? Porque aparecem mais crianças, aparecem mais pessoas. Mas aí a gente tem uma tradição de que tem coisas nossas que a gente não pode falar. Tipo, tem cerimônias que a gente vai lá, vai ver. Mas vão ver. Mas a gente não pode sair falando. Então, há um segredo que é específico da tradição, específico da nação, e é um segredo também dos mais velhos. Tem um segredo da tradição e tem um segredo dos mais velhos. Os mais velhos conversam com a gente, com o Ezequiel e com alguns mais velhos, mas se tiver, mesmo que seja iniciado, mas for mais novo ali, assim, ó, Ezequiel. Então, o Bogum é isso. Então, tem coisas que Axé. você vai ver, você vai achar em livros, né, sobre o Bogum, mas tem outras coisas tantas que é aberto ao público, mas que você não vai ver nem no livro e nem a gente falando. Então, é um Axé. segredo, uma cerimônia que a gente passa de não contar certas coisas que a gente vivencia e presencia diante dos pés de Becém. Que bom, axé. Então, eu fiz essa pergunta porque, como bem dito no começo da nossa live, né? Todos esses bate-papos, eles são com o tema de a nova geração dos povos tradicionais de matriz africana. Então, todas as pessoas que estão passando por aqui, eu fiz questão de escolher pessoas, né, que são idôneas, que vêm de casas tradicionais, cada um dentro da sua nação. Essa primeira parte é Rio, São Paulo e Salvador.
a segunda parte Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Brasília, enfim. A intenção é mostrar toda essa diversidade que existe no Brasil, né? O diferente não significa nem sempre que é errado. A gente precisa respeitar, com certeza, um ao outro. E eu gostaria de deixar esse registro, né, de todas as pessoas que estão passando por aqui, porque a tradição, ela só existe se a gente salvaguardar nossos segredos, né? Então, que deixa uma reflexão aqui para os jovens ainda um pouco mais abaixo do que a gente, para que eles repensem certos tipos de atitude. Isso não é uma crítica, isso não é um certo ou errado. Isso é um ensinamento, principalmente para rever o seguinte, até onde isso nos beneficia ou não. Porque quando uma pessoa pega certo tipo de imagem, de fotografia, de vídeo exposto nas redes sociais, ela utiliza na sua maior extremidade aquela foto contra os povos tradicionais. E ali, naquele momento, naquele ato de discriminação, de política de ódio, né, de demonização, ela não diz de qual axé aquelas pessoas pertencem. Ela generaliza, ela diz que todos nós, povos tradicionais, prega aquele mesmo princípio. E isso não é verdade. Então, a gente tem tanto o que dizer. Você veja, eu já estou na terceira semana da live, são muitos convidados, muitas pessoas. Todas as pessoas que passaram por aqui, quem não assistiu, gente, assista lá no canal da minha mãe. Mãe Márcia de Oxum Oficial, vale super a pena ver. Todas as pessoas que passaram por aqui, e eu tenho certeza que cada um tem uma mensagem diferente, para você ver a diversidade que nós temos, né, para dizer para o próximo, né? Porque tudo isso que a gente está falando aqui, gente, a gente não nasceu sabendo de nada, vamos morrer sem saber de tudo. A gente aprendeu dos nossos mais velhos, e é comum que a gente repasse. Né? Se o tema é a nova geração, a gente precisa se preocupar, a gente precisa dialogar cada vez mais para construir, né? E salvaguardar toda essa cultura e tradição. Então, eu espero que vocês reflitam sobre tudo isso. Eu espero que vocês estejam amando todos esses bate-papos, porque eu estou amando. Eu queria te agradecer do fundo do meu coração, meu muito obrigada. A senhora é um poço de sabedoria. Muito boa sorte no seu caminhar político. Se eu estivesse em Salvador, eu votaria com certeza e assinaria e arranjaria alguns votos a mais. Mas eu tenho certeza que você já passou. Você já passou porque, como a senhora mesmo disse, muitas das coisas a gente é selecionada para aquela atitude. E se o orixá te designou, botou isso no seu caminho, é porque já está vencido, né? O Vodú, no caso, né, da sua nação. Então, oi? Eu disse agora. Quando eu fui convidada, eu fui chamada alguma vez para falar em algum lugar, e eu falei assim, acho que foi no Gatuá até que a gente teve um encontro lá, e eu falei assim, ó, eu fui, assim como eu fui convidada por Orixá para ser mãe dele, eu fui convidada para ser vereadora. Então, se eu estou sendo uma boa mãe, eu vou ser uma boa vereadora. Então, com certeza, com certeza. Eu acho que ser Eked, ser Ogã, são duas dádivas, porque eles são pessoas que escolhida diretamente pelas entidades, seja Orixá, Iquice, Vodú, não é isso? Então eu acho que não há honra maior, assim como ser Yalorixá, porque ela tem que nascer predestinada para ser, né? Então é bem isso aí. E Sereked, acima de tudo, ela é ser mãe. Ela veio para zelar pelo Orixá, que é aquilo que a gente mais cultua como mais sagrado, né? E eu acho isso aí. Se o Orixá escolheu, só quem sou eu, minha filha? Só sirvo para falar axé, mais nada. Porque a gente sempre, eu até gosto muito de usar um termo que eu nunca digo, a Iarobá ela está se iniciando. Eu acho que quem se inicia é o Adoxo. A Iarobá, ou a Eked, ou o Ogã, ela confirma. Porque tudo que uma Yalorixá ou uma Balorixá faz é confirmar a palavra daquele orixá, uma vez que foram apontados por eles, né? Então a gente... Não é isso? Isso, confirmação. Confirmação. Então, e é bem isso aí. Vocês são tão privilegiados que a gente aqui no Rio, a gente brinca que a Iarobá ela já nasce com 7 anos. Porque ela já nasce, já todo mundo tomando benção a ela, não importa se a pessoa é mais velha. Então, a honra é imensa de todos os aspectos, né? Então, eu desejo toda essa sorte do mundo para a senhora de coração. Queria agradecer muitíssimo pela consideração, pela confiança de fazer parte desse bate-papo, de ter deixado uma riqueza vasta aqui, né? Um diálogo muito, muito bom. A gente está mantendo um público a quase 2 horas de conversa, isso é muito difícil.
Lembrando que está acontecendo milhões de lives ao mesmo tempo. Então, Isso. boa noite, Dudu Fagundes. Então, de verdade, meu muito obrigada de coração. Eu estou muito feliz. Eu já tinha certeza que você ia dar um show, mas acho que você superou minhas expectativas. Oh, E Aretusa, muito obrigado, carinho de todos. As pessoas interagiram muitíssimo. Estou interagindo até agora que eu estou lendo. Estou falando com a senhora, mas eu estou lendo, né? Então, a gente precisa exercitar esse respeito, essa reciprocidade. E, gente, olha, a próxima live será quinta-feira agora, aqui no meu Instagram, às 20 horas, tá? Quinta-feira agora, aqui no meu vai ser o Matheus, do Axé Axipá. Então, ah, ele vai ser o próximo convidado às 20 horas. Espero que vocês gostem do Egungun, né? Então ele vai de Salvador, Bahia. Eu fico falando assim, repicado, que eu fico lembrando. Então, então, espero contar com a presença de vocês. Vamos ver mais um novo, um jovem novo, grande rapaz, né, da nova geração, de um axé muito respeitado também de Salvador. Vamos ver o que que ele tem para nos dizer, a mensagem que ele tem para nos dizer sobre esse olhar novo, né? E Ogan Romeu, lá de casa, boa noite. E eu espero que vocês. A Kathleen tá aqui, ó. Realmente é uma grande live, amei. Ó, tô contando com vocês todos, quinta-feira, aqui no meu Instagram, 8 horas, 20 horas da noite. Muito obrigada pelo carinho de todos. Mais uma vez, minha Aretusa, benção. E Janda vai se Aretusa, só despedir do pessoal. um instantinho. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Eu quero dizer que eu molu nesse dia. Cuide de nós, cuide de nossos cabeças, Axé, cuide de nossos corpos, cuide de nossos axés, cuide de nossos casas. E que o seu caminho seja também de muita prosperidade, de muito amor, axé, de muita fartura em todos os sentidos. E que o Molu, Olissá, Jagum, axé. a família Oxum e Iemanjá estejam sempre com todos vocês, dando prosperidade, independente da religião de vocês, que seja uma vida próspera, que livre sempre vocês das violências e de todas as Axé. doenças. Muito obrigada pelo respeito de vocês. E quero dizer também que no meu perfil, todas as quartas-feiras, sexta, eu acho que era tudo segunda, quinta, Isso, não segunda e estou quinta. segunda, quinta, meia, quarta, sexta, domingo e a cada 15 dias tem a live das crianças do sábado. Então, Deixa quarta-feira vai seu ter live. Instagram. Meu, @janda _Mauci, MAWUSI. Acompanha lá, segue lá, que o papo é de verdade. Muito obrigada. Saúde, Aretusa. É Muito de obrigada. verdade mesmo, a live dela é maravilhosa. Sempre que dá, eu tô ali assistindo. Também passa pessoas fantásticas e ela agora também tá com um plano aí de fazer com as crianças, né, Janda? Já tivemos a primeira, sábado retrasado, e sábado que vem vai ter mais um show com as crianças, que foi presente do Orixá, né? Presente dos Arrasou. Odus. Então, não podia faltar as crianças, elas estão aí, então está sendo muito bom. Muito obrigada. Obrigada, E gente. Boa noite. Axé pra todo mundo. um beijo. Beijo. Obrigada, Vou Aretusa. tombar, fique com o nosso pai Oxalá. Minha mãe Ansã que abençoe a todos vocês, viu, gente? Quinta-feira, 8 horas da noite, aqui no meu Instagram. Matheus, o Amox... Como é? Como é, Janda? Amoxim, como é? Quem é? Que... Matheus? É amor... Hã? Não lembro. É Do Axipá. do Axipá, Matheus do Axipá. Não sei o Isso. restante. Salvador, Bahia. O Beijo, nosso gente. próximo Beijo bate-papo. Tá para bom? vocês, Boa noite. irmãs. Obrigada, Axé. Rio de Janeiro seja protegido, livre das violências. Axé, estamos precisando. Quando tudo isso passar, eu vou a Salvador, vamos fazer um encontrão aí com todas essas pessoas maravilhosas. Quem sabe rola uma live aí pra gente presentear o povo. Tá bom? Beijo. Obrigada, irmã. Obrigada. Boa noite, Obrigada, irmão. Axé.